Ketov, Haverins, Hakol, Besed, Sahorai, Tovim, Erev e Tov, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Amigos, nós tivemos uma pausa aí, né? No caso da festividade de Pessah que tivemos aí. Durante aí 7 dias, tivemos comemorando a festa de Pessah, a festa dos pães ázimos, né? Durante 7 dias, comemos ali pão sem fermento, as matzots, né? E não podemos ter nada dentro da nossa casa que contivesse qualquer cereal que viesse a levedar, tá? Já falei isso nos outros vídeos, então a paraxá da semana também, ela acabou que continuou com a mesma paraxá antes do dia de Pessah, que era a paraxá de Acharet, tá? Uma diferença é que ela é focada na questão da morte dos filhos dos filhos de Aharon, Nadav e Avihu. E a Paraxá ela tinha por nome Haremoti, né? Ou seja, depois da morte. Aharemot, né? Aharon, ou seja, depois da morte dos filhos ali de Aharon. E focava-se bem nessa questão, tá? E eu posso dizer que essa nossa nova paraxá dessa chavua, para essa paraxá dessa semana, ela tem um assunto muito importante que coliga justamente com essa situação, tá? Tentarei ser breve aqui, tá? Mas eu creio que não vai ser tão possível, porque essa paraxá, particularmente para mim, ela é muito importante, tá? Eu digo assim que é uma das paraxá que eu mais eu gosto dentro da Torá. Por quê? Dentro dela nós vamos ver um assunto que eu questionava muito, tá? Só Deus sabe como eu questionava muito isso lá há mais de 20 anos atrás, eu não conseguia entender. E essa paraxá hoje, ela me esclarece isso de uma maneira muito, muito simples e clara, tá? Que é justamente a questão de ser santo, tá? O que que é ser santo? O que que é ser separado para Deus? Segundo a ótica de Deus, não segundo a ótica que o homem criou, tá? Eu vou tentar no decorrer aqui da leitura trazer versículo por versículo, tem muito comentário de Rashi, essa é a paraxá que mais mitzvot tem, né? Mais mandamentos tem até agora. E ela justamente trata desse assunto, o que que é santidade? Tá? Eu espero que vocês fiquem comigo aqui até o final do vídeo, que a mensagem dela é realmente muito importante para nós, tá bom? Então, sem mais delongas, nós vamos começar aqui a paraxá de Kedoshim, tá? Santos. Começa aqui a partir do capítulo 19 do livro de Vaikra, do livro de Levítico em português, tá? E o primeiro versículo ela diz assim: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, né? Falou Deus a Moisés lemor, dizendo: Daber el kol adatid benei Israel. Fale, né, a toda a congregação de Israel, ve'amar ta alechen kodeshim etu tehiu kil kodesh ani Hashem Elohim, tá? Que quer dizer assim, né? Você diga a toda a congregação de Israel que eles devem ser santo, Alechen Kodeshim, Kadoshim, eles devem ser santo. Tihieu ki, porque eu, Kadosh Ani, né? Que Kadosh Ani Hashem, ou seja, porque eu, Deus, sou santo. Eu, Deus de vocês, né? Elohim, eu sou santo. Então, esse é o primeiro versículo da nossa porção de Kedoshim, tá? E o primeiro versículo já há uma convocação.
ele é diferente dos demais porque diz assim, Deus falou a Moshe, né? Vai daber Hashem el Moshe, para ele dizer, falar el kol adati bnei Israel, falar toda a congregação de Israel. Diferente dos outros paraxás que Moshe, Deus falava para Moshe, Moshe falava para Aharon, Aharon falava para seus filhos, né? E depois passava para todos. Aqui não. A ordem de Deus é para Deus falar para toda a congregação ali, o ajuntamento de Israel, tá? E qual que é a importância desse primeiro versículo? É que ela justamente, diferente das demais que Moshe passou para Aharon, aqui é coletivo. Aqui é para todos. Aqui não importa se você é Israel, se você é Cohen ou se você é Levi, tá? Para quem não sabe, o povo judeu ele é dividido em três, tá? Nós temos ali o Cohen, que era aqueles que faziam o serviço do Avodat Hashem, o serviço de Deus. Os Leviim, que eram aqueles que auxiliavam no serviço a Hashem. E tem Israel. Israel é toda a congregação do povo judeu, tá? Então, quando Deus diz Daber a Moshe, Deus fala a Moisés para ele lemor, ele falar a Kol Benei Adati Israel, toda a congregação de Israel, Deus está falando a partir de agora, tudo aqui engloba toda a categoria. Não importa se você é correndo, se você é Levi ou se você é Israel, é para todos. Então, a convocação de Kadoshim, que Deus fala, a convocação que Deus chama o povo judeu a ser santo, Deus fala Anohi Hashem Elolehei, ou seja, Kadosh, eu também sou santo. Então você para e analisa aqui comigo. Essa é só a introdução. Deus está convocando toda a congregação de Israel a ser santo como ele é. E a partir daqui do versículo 2 em diante, o que se segue é Deus falando o que é santidade. Tá? Por isso eu disse logo na introdução aqui da nossa aula de hoje, que para mim é muito importante, porque todo o conceito que eu aprendi de santidade lá atrás, ele estava errado. E eu digo, por isso que ele deu muito errado na minha vida. Tá? É só acompanhar o meu vídeo que eu falo sobre por que eu saí do cristianismo para ser o judaísmo. Você vai entender o porquê a questão da santidade, de você se afastar de algo, não tem nada a ver com aquilo que você aprendeu durante muitos anos. Por quê? Porque aqui eu digo para você, Deus falou a Moisés e falou para todos o povo que eles deveriam ser santo como ele é. Então, se Deus fala que o que vai vir daqui para frente é ser santo como Hashem, é porque Hashem assim também é, porque Deus assim o é santo, tá? E é a partir daqui que nós vamos adentrar e entender o profundo, o que é sede santos, porque eu, Hashem, sou santo, tá? E depois dessa longa introdução, nós vamos adentrar aqui a continuação do versículo. Ele diz assim: Ishimad ve'alvi techaul ve'et shabbatotai tismochru ani Hashem elolechem. Mais uma vez, Deus aqui ele fala: Ish ima ve'aiv tirahu, ou seja, cada pessoa deve temer Imá e o seu pai, deve temer a sua mãe e o seu pai. Eu vou pegar aqui a parte do português para nós não nos alongarmos tanto, tá? Então fala assim, cada pessoa ela deve temer a sua mãe e o seu pai e guardar os meus sábados. Então aqui é a primeira ordenança de Deus, tá? E nós vemos aqui um significado muito profundo. Vamos nos aprofundar aqui sobre o que Rashi ele comenta. Rashi ele comenta assim sobre a questão de você temer a sua mãe e seu pai. Ele fala assim: cada um de vocês deve temer sua mãe e seu pai. Este é o significado simples do versículo. Já o Midrash, que é a parte que, vou dizer assim, a parte um pouquinho mais
alegórica, uma parte que ela tenta ilustrar a ideia da mensagem, ela fala assim: já que o versículo significa literalmente cada homem deve temer, sabemos que esta lei se aplica a um homem. Mas como nós aprendemos que também se aplica a uma mulher? Porque fala assim, né? Temer sua mãe e seu pai. Só que o versículo não especifica se é o homem ou uma mulher ou uma criança que deve, né? No caso, o homem ou mulher que deve temer a seu pai. Irache ele se indaga. Então, da onde que nós aprendemos aqui que a mulher também ela tem que aprender a temer o seu pai e sua mãe? Aí o Irache ele explica. Quando a Torá usa, né, ela diz aqui tiraul, que na verdade é temerão, está no plural, tá? E isso quer dizer o quê? Ambos. Quando a Torá usa Adão, né, que no caso aqui Deus usou a palavra Ish, Adão é o ser humano em geral, Ish é ele, o homem. Então, o Urashi pergunta da onde então que nós aprendemos, porque aqui fala temerão. Então, inclui Ish e Isha, homem e mulher, ele e ela. Mas é assim porque o versículo diz cada homem, né? Porque o homem tem a capacidade de cumprir esse mandamento sem qualquer restrição. Já a mulher, enquanto a mulher está sob a autoridade de seu marido, e portanto seu temor aos pais deve levar isso em consideração. Aqui Irache ele já se aprofunda da maneira seguinte: por que que a Torá diz que é o homem que deve temer o pai e a mãe, não a mulher? Porque a mulher, o homem não tem ninguém acima dele, a não ser Hashem. Nós vamos ver seguido aqui. A mulher não, ela tem um marido. Então, se porventura tem alguma situação em relação aos pais dessa mulher, né? Vamos dizer assim, no caso que o pai ou a mãe, eles não seguem os caminhos de Deus e por isso eles insistem em que a filha faça o mesmo, tá? Então, o que o marido vai falar para você? Não, eu sirvo a Deus, você serve a Deus. Você não deve ouvir o seu pai e sua mãe. Porque eles, né, por falta assim, de palavra melhor, eles são idólatras. Então, por isso que Irache explica essa questão, tá? Tem mais um profundo aqui. A Torá que ela menciona o quê? Veimá, ou seja, a mãe, né? Na verdade é Imo, que no caso é mãe. Então Urashi ele fala assim: aqui a Torá menciona a mãe antes do pai. Por quê? Deus sabe que o filho por natureza teme o pai mais do que sua mãe. Aqui acho que é bem compreensível para nós aqui de nacionalidade brasileira que muitas das vezes, né, por força do hábito, eu não sei como é que está hoje, eu acho que hoje é bem diferente essa situação, mas pelo menos no meu tempo os pais saíam para trabalhar, a mãe ficava em casa e cuidava dos filhos. E se o filho, muitas das vezes, se fizesse muita bagunça, falava: olha, quando seu pai chegar, eu vou contar para ele. Então a gente tinha aquele medo do pai, falar: nossa, o pai chegar, o pai vai brigar, vai me bater, né? Então é isso que Irache fala. Por isso que Deus fala primeiro aqui a sua mãe antes do pai, por causa da natureza do filho ter mais medo do pai. Já na questão, no caso aqui da Torá, a mencionar o pai, né? No entanto, por que a Torá menciona o pai antes da mãe? Porque Deus sabe que o filho ele tem aquela honra mais a sua mãe do que ao seu pai, já que ela conquista o seu amor falando de forma mais tenra com ele. Que era no caso ali que nós podemos ver de Yaakov, né? Que depois tornou Israel. Ele tinha muito amor com sua mãe ali. Assim como Yitzhak, né? Yitzhak também ele era muito apegado a Sara, tanto quando ela morreu ele ficou desconsolado, até que apareceu Rivka, né? E disse que ele voltou do consolo da morte de sua mãe. Então, por natureza, o filho, o homem, ele se apega muito à questão da mãe ali, tá? Por isso a Torá menciona a mãe primeiro do que o pai aqui no caso, tá bom? E o versículo ele continua e fala assim, para a gente é interessante, fala assim, ó, cada pessoa deve temer sua mãe e seu pai e guardar os meus shabatotes, guardar os meus sábados. Por que que é subposto logo em seguida a questão da mãe, do pai, do seu temor, você também guardar os sábados de Deus? Por quê? Rashi ele também faz um comentário interessante. A Torá justapõe a observância do Shabat ao temor pelos pais para ensinar. Embora ele tenha advertido sobre a obrigação de temer ao pai, no entanto, se lhe disser para profanar o Shabat, não lhe dê ouvidos. É assim também em relação aos demais mandamentos. Então, por que que a Torá coloca justamente o sábado logo após o mandamento de você honrar o pai e mãe?
Porque justamente se o pai e a mãe falar para vocês não guardem o sábado, não obedeçam, você obedeça primeiro a Deus, guardem os sábados, tá? Aqui mais uma vez eu vou comentar justamente aquilo que eu já vim falando no outro vídeo. Esse assunto ele é muito importante. Você vai ver que nos 10 mandamentos, como conhecido, né, nos 10 ditos, você vai ver que são os 10 mandamentos. E você vai ver que são 6 para o ser humano e 4 para Deus. O primeiro é que Anohi Hashem Elohim, eu sou o Deus de vocês, eu sou o único Deus que tirou vocês do Egito, né? E fala assim o segundo mandamento: não farás para ti imagem de qualquer idolatria. O terceiro mandamento fala: não falará o nome do Senhor teu Deus em vão. Você não ficar utilizando o nome do Deus em vão, quando nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente. O quarto mandamento é justamente a questão do Shabat. Guarde os meus sábados. Aí, a partir do quinto, sexto em diante, começam os mandamentos em relação ao comportamento do ser humano ao seu semelhante, começando como? Com o primeiro: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias sobre a face da terra. Aí depois vem: não matarás, não adulterarás, não falar falso testemunho, não cobiçarás, e por aí vai. Ou seja, a maioria dos mandamentos é para nós aqui, no comportamento do nosso dia a dia. Deus só pede que nós tenhamos a Ele simplesmente como único Deus. Não fala para você acreditar em Deus, fala para você tê-lo como único Deus. Para você não fazer, ou ter, ou construir, ou mesmo vender imagens de esculturas, adorá-las como se fossem Deus. E para você não usar o nome dele em vão. E o que Deus unicamente pede em relação ao ser humano e ele é o Shabat. Você guarda o sábado, pois essa é uma aliança entre ele e o povo judeu, porque em 6 dias fez o mundo, no sétimo descansou. Então, é isso que eu peço para você. O restante do seu dia, o restante dos seus outros 6 dias, é entre você, entre você e seu semelhante. Nós vamos se aprofundar um pouquinho mais nisso daqui. Continuando no versículo 4, diz assim: ó, não desviem para falsos deuses e não façam deuses de metal fundido para vocês. Ani Hashem Elohim, eu sou o Deus de vocês, eu sou Hashem, o seu Deus. Então aqui Deus continua para a gente não fazer imagens de falsos deuses, não que seja de metal fundido ou de qualquer outra coisa. Rashi ele comenta aqui que esse mandamento ele vai além. Por quê? Porque quando fala para assim, ó, não se desviem para falso Deus, não façam Deus de metal fundido. Quando Deus fala assim, não fazer, não é para você fazer só para você, você não deve fazer para os outros também. Então você ter imagens é como se fossem deuses, tá? Eu quero dizer uma coisa aqui bem interessante. A idolatria hoje é justamente, ela é muito escassa. Por que eu falo isso? A idolatria é aquilo que você coloca como controla a sua vida, tá? Essa é a definição dos sábios e da Torá. O que é idolatria, basicamente? A idolatria é quando algo toma conta da sua vida, quando ela toma ali, vamos dizer assim, para vocês terem ideia, os sábios nos ensinaram que a ira, a raiva, é um tipo de idolatria. Por quê? Porque a ira ela toma conta de você a ponto de você perder a sua razão. E aquilo fica te consumindo. Então, aquilo que toma parte da sua vida, boa parte da sua vida, ela é considerada idolatria. Então, se você tem uma imagem, você se prostra ela, você coloca o seu dia a dia na frente dessa imagem, tá? Eu não estou só falando de imagem, que eu estou falando de você pegar um ser humano também e o idolatrá-lo como fosse um Deus, como se ele tomasse conta da sua vida, como se ele fosse o Criador. Isso é idolatria também, tá? Eu sou Hashem, seu Deus. Então, Deus fala aqui, vamos explicar aqui, tá? Rashi ele fala assim: você e seu pai têm a obrigação de me honrar. Por este motivo, não lhe dê ouvidos para transgredir os meus mandamentos. Continua a questão dos pais e mãe, o pai e a mãe ali, depois de Deus. Ou seja, se essa pessoa, seu pai e sua mãe falar, não, venha comigo, nós vamos adorar esse Deus, você também não ouça, tá? Então, o temor aos pais, ele vai muito além. Eu acho que ele comenta assim, ó, não se deve sentar no seu lugar, falar em seu lugar, contrapor as suas palavras. Aí, em que constitui essa honra? Deve alimentá-los, vesti-los, colocar seus sapatos, acompanhá-los quando entrarem e saírem. Isso é honrar os pais.
A honra aos pais é algo muito profundo. Nós poderíamos ter um vídeo só sobre isso e falar tópico por tópico, trabalhando sobre cada atributo. Colocar um sapato, não falar na frente do seu pai, não desrespeitar, não levantar a voz, tá? Vamos continuar aqui. Vamos continuar. O versículo 5 diz assim: Quando vocês abaterem uma oferenda de paz a Deus, vocês deverão abatê-la para que seja aceita favoravelmente. A intenção, ela é muito importante no judaísmo. Da intenção, ela nasce na mente, ela se materializa na fala e ela toma proporção no ato. Nós já falamos aqui sobre as vestimentas da alma, né? O que era Binah, Chokhmah e Da'at, né? Justamente você, pensamento, fala e ação. É a parte mais íntima que nós temos, da onde se começa todo o pensamento, toda a projeção daquilo que você pensou, tá? Então, dentro do judaísmo, esse conceito daquilo que você pensa, ele é muito profundo, porque a partir daí que nasce a transgressão. Então, o que Deus está falando aqui, que quando a pessoa for bater uma oferenda de paz, né, de Shelamim, aquela oferenda de voluntária, de agradecimento, né, que você ia dar a Deus, você tenha que abatê-la da forma favoravelmente. Rashi, ele vem e comenta que justamente essa questão de você, quando você for fazer algo para Deus, você já tem em mente que aquilo tem que ser feito da maneira correta. Olha só, Rashi fala assim: esta passagem foi apenas dita para ensinar que as oferendas elas devem ser abatidas com a intenção de que as mesmas sejam consumidas dentro do prazo estabelecido, como nós vamos ler aqui. Pois se fosse para fixar as mesmas o prazo determinado para seu consumo, isso já tinha sido dito, como nós vemos lá no versículo 5, no capítulo 7, 16 de Levítico. Se for por promessa ou por donativo, a oferenda do seu sacrifício, né? E assim continua. Então, o que está comentando é sobre a intenção de você já fazer algo sabendo que você tem que comer naquela data específica. Ó, no mesmo dia em que abaterem, deve ser comida ou no dia seguinte, e qualquer coisa deixada até o terceiro dia deve ser queimada no fogo. Se a oferenda for consumida no terceiro dia, ela é repulsível, tá? Esse aqui é o versículo do próprio Levítico. Então, a intenção, quando você, olha só que profundo, se você já levar uma oferenda para Deus, e nessa oferenda a sua intenção for de comer depois, no terceiro dia, ou mesmo abatê-la pensando em comer fora ali do pátio do tabernáculo, que no caso era aqui, ela já se tornava inválida. Olha só o profundo. Tudo na nossa vida começa no pensamento, na sua intenção. É aqui onde Deus vê. Por isso, cada ato que fazemos, se ele for simplesmente supérfluo, Deus sabe no mais íntimo do teu interior qual foi aquela intenção. Então, nesse caso aqui, a Torá ela nos traz esse exemplo de uma oferenda de Shalom, aquela oferenda de paz. Se a pessoa já levava com intensamento, com a intenção imprópria, pensando em já, não, vou comer depois e tal, já invalidava, tá? Tem outros vários comentários aqui de Irache também, que Irache comenta sobre o próprio Kohen que iria fazer aquela oferenda para a pessoa. Se ele tivesse com a mente ou o pensamento em outro lugar, também a oferenda ela acabava ser por inválida, tá? Mas vamos prosseguir aqui. Quando você escolher a ceifa de sua terra. Só voltando aqui o versículo, desculpa. Quem quer que coma, carrega a sua transgressão, pois ele profanou o que é sagrado para Deus. Será estipado do meio do seu povo. Ou seja, o versículo 8 fala assim: se a pessoa já fez isso, pensando, e ainda lá na frente ele fez e comeu depois no terceiro dia, que já era uma abominação para Deus, ele carrega sobre si a sua própria transgressão. Ele vai ser afastado do povo porque ele está impuro, ele acabou transgredindo o mandamento de Deus, tá? O 9 diz: quando você escolher a ceifa de sua terra, não ceife os cantos dos seus campos, não recolham as espigas que tenham caído de sua colheita. Não, vamos lá, vamos primeiro só isso aqui.
Então, se você tem um campo, você está colhendo as espigas, os cantos ali onde você deixa que você está colhendo as espigas caírem, você não deve recolher, tá? Esse assunto aqui ele é muito profundo. É isso que eu estou falando com vocês desde o começo. Santidade aqui dentro da Torá, dentro do que Deus pediu, não basta você ser uma pessoa que fica orando, rezando, e e não faz isso, não faz aquilo. Não. Santidade, ser kadoshim para Deus, é no seu dia a dia. Então a pessoa ela tinha ali um campo de espiga, se ele colhia, caiu no chão, deixa ali, porque Deus fala, vai ficar para os pobres do meu povo. Versículo 10 diz assim, ó: Não recolha os cachos de uva formados incompletamente em seus vinhedos, não recolha as uvas caídas em seus vinhedos. Tudo acima, uva e as espigas que Deus estava ensinando aqui, óbvio que se você tem um campo de laranja e mexique por aí vai, deve ser deixado para o pobre e o convertido. O pobre e o guerim, né? Aquele que é convertido. Eu sou Hashem, seu Deus. Presta atenção. Assim como Deus faz para conosco toda a humanidade, assim você tem que fazer para os pobres e os convertidos. O convertido também era aquele estrangeiro que vivia no meio do povo judeu. Então, assim como Deus deixa cair da sua bondade, da sua rede sobre nós, a nossa parnassá, o nosso sustento, ele sustenta tudo, assim você também deve fazer. Assim você deve ter em mente que quando você tem um campo e cai, não colha. Deixa aquilo ali para o pobre e para o convertido. Deus também fala mais posteriormente que até para os animais do campo também. Então você está entendendo o que é ser santo para Deus? Eu ousaria dizer é comportamental, é intencional, é da onde já nascem os seus pensamentos, tá? Não roubem, não negarão falsamente, não mentirão um homem contra seu companheiro, não roubar. Aqui já o texto, o versículo em hebraico, ele fala assim da palavra roubar, que aqui no caso ela está se referindo a você tomar algo, a tomar dinheiro, a tomar um bem de uma pessoa, tá? Não negarão falsamente. Aqui é você mentir sobre algo que é mentira. Você pega a pessoa contra a mentira e você vai e nega realmente aquela mentira. Porque o próprio versículo diz assim: não mentirão um homem contra o seu companheiro. Você não vai falar um falso testemunho contra alguém, seu companheiro, tá? Ani Rashena, Rashi fala assim: o juiz que cobra a punição e que por essa transgressão demandará suas almas, como está dito, não roube o homem pobre, porque Deus brigará por sua causa, tá? Isso aqui está lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 22, 3. Ou seja, Deus, ele olha muito para essa questão. Nós vemos que acho que é Yeshayahu, né? Isaías, Deus fala que os olhos dele estão atentos às viúvas e os órfãos, e também aos pobres. E se você vier a roubar disso, Deus tirará do tempo dele, isso aqui é muito profundo, Deus tirará do tempo dele para dar atenção a essa causa, tá? Então nós estamos vendo aqui que Kadoshim, ser santo para Deus, é muito profundo. Não jurem falsamente meu nome. Vocês estarão profanando o nome de Deus de vocês. Eu sou Hashem. Aqui Rashi ele comenta que você não jurar falsamente no nome de Deus. Aí ele pergunta assim, mas qual o nome de Deus? O tetagrama, que conhece o tetagrama, Yud-Kei, o Vav-Kei, ou o Tsebaot, ou Elohim, e por aí vai. Aí ele pergunta, como nós sabemos aqui que aqui está dizendo por qualquer nome de Deus? Porque justamente ele fala assim, não jure falsamente em meu nome. Deus tem aqui 72 nomes, qualquer um dos nomes de Deus. Você não pode jurar falsamente, tá? Aí fala, eu sou Hashem.
Deus sabe se você pensou, falou falsamente o nome dele. Fala, eu sou Hashem, eu sou Deus. Não oprima seu companheiro, não furte. O salário de um empregado não deve pernoitar contigo até amanhã. Ou seja, aqui Deus já fala assim, para a gente não oprimir um companheiro. Não furtar, companheiro é aquela pessoa próxima. Se você tem alguém que presta um serviço para você, no caso, é uma pessoa próxima que está com você, o próprio versículo diz: o salário do empregado não deve estar contigo até amanhã. Infelizmente, hoje nós temos pessoas que fazem um serviço para você, ou você trabalha para a empresa e a empresa fica enrolando para te pagar aquilo. Pela Torá, pelas leis de Deus, está errado. Você tem que receber aquele dinheiro até naquele prazo do dia que você prestou o serviço, porque a Torá aqui no caso está falando de um empregador que trabalhava diária, ou seja, aquele dinheiro tem que estar com ele até o final do dia, pois aquilo é a vida do trabalhador. Por aquilo ele trabalhou, para aquilo ele dispôs do tempo dele para poder ter aquela parnassá, aquele dinheiro da onde ele vai tirar alimento para sustentar a si, sustentar famílias. Então entendam bem o que é Kadoshim, o que é ser santo. Em nenhum momento nós falamos aqui de você ficar 24 horas de jejum. Em nenhum momento aqui a Torá está falando de você viver 24 horas dentro de um templo. Em nenhum momento aqui a Torá está falando de você estar fazendo campanhas, de você estar passando não sei quanto tempo no monte. Você tem 6 dias da semana para cuidar de todos os teus afazeres. Deus pede um dia só para ele, e esse um dia que nós sabemos que é o Shabat, ele inclui você ter contato mais íntimo com ele e com os seus familiares. Se você tem no decorrer do seu dia 6 dias consecutivos trabalhando ali, chegando cansado, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o filho, não tem tempo para os amigos, chegou um Shabat, você tem aquele tempo para se dedicar ao teu filho, à tua filha, à tua esposa, aos teus amigos, familiares e também para Deus. Por quê? Porque Deus santificou esse dia. E nós temos ali regras em relação ao Shabat. Tá? Então, toda essa questão de santidade que eu aprendi lá atrás estava totalmente errada. No final aqui eu vou comentar para vocês por quê. Tá? Então, nós entendemos aqui que a paga da pessoa que trabalhou não pode ficar contigo até depois para o outro dia, ter que pagar para ele ali no tempo que ele trabalhou, como a Torá está especificando aqui. O último versículo, versículo 14, ele diz assim: não amaldiçoe o surdo, não coloque um obstáculo diante de um cego. Tema seu Deus, eu sou Hashem. Esses últimos 2 versículos aqui, meus amigos, eles são bem importantes. O que é amaldiçoar um surdo? Rashi ele comenta assim: a partir desse versículo, só se saberia que não pode amaldiçoar uma pessoa surda. De onde sabemos que essa advertência inclui a proibição de amaldiçoar qualquer pessoa? Para esclarecer isso, a Torá lá vem: você não deve amaldiçoar entre o seu povo, tá? Como está lá no versículo de Êxodo, no capítulo 22, versículo 27. Então, Rashi ele fala assim: tá, mas da onde que eu aprendo aqui? Porque o versículo está falando: não amaldiçoe o surdo. Mas de onde eu aprendo que não é para amaldiçoar ninguém? Aí ele vai e cita o Êxodo 22, versículo 27, que fala justamente você não amaldiçoar ninguém no meio do seu povo. Então, quando a Torá está especificando aqui o surdo, no caso, é para tomar ele como um exemplo geral, tá? É óbvio que um surdo ele não consegue ouvir, ele não tem, né, o sentido da audição, então ele não pode ouvir. Então é óbvio que se a Torá ela te dá esse exemplo em relação ao surdo, quanto mais as outras pessoas que ouvem, tá? E vice-versa. E o que a Torá está dizendo aqui para a gente não colocar um obstáculo diante de um cego? Não é você pegar um cego e está passando, você vai colocar um tronco, vai colocar uma casca de banana para ele escorregar. Não é esse o objetivo. É como eu falo, a Torá é um manual de vivência, é um manual do ser humano, tá? E mais uma vez aqui, vamos lá, eu vou explicar este vai terminar. Quando ele fala assim, na frente de uma pessoa cega, é em relação a um assunto, ou seja, você não deve dar conselhos que são impróprios para ele. Você não deve, uma pessoa que é cega, ela não tem a clara visão como nós temos das coisas que estão ao nosso redor, estão à nossa frente. Então, o Urash, ele usa um exemplo aqui o seguinte:
Você não deve enganar essa pessoa falando, olha, troca esse seu campo por esse burro, porque ele estaria perdendo. Ele não viu, ele não sabe o valor daquilo, tá? Ainda vem mais importante aqui, porque eu falo assim o versículo, né? Vai eretar, Elohá, né? Ani Hashem, ou seja, a pessoa ela tem que temer a Deus. E fala assim, Ani Hashem, fala assim, por quê? O versículo termina justamente com o tema seu Deus, eu sou Hashem. Rashi ele comenta que se você dar um conselho para um cego, mesmo que você chegue e fale para ele assim, né, sobre a questão seja algo que ao parecer dos outros seja injusto e você chegue perante essas pessoas e fala assim, não, mas eu tive uma boa intenção. As pessoas não vão saber se você realmente teve uma boa ou uma intenção ruim. Por isso que o versículo termina, eu sou seu Deus. Ou seja, porque sou eu que sondo verdadeiramente aquilo que as pessoas não podem ver, eu estou vendo. Então, se você der um conselho para um cego com má intenção, eu estou vendo. Você tem que temer a mim, tá? E aqui nós terminamos, amigos, essa primeira porção de Kedoshim. Amigos, eu me estendi um pouquinho nela, tá? Porque é justamente essa a intenção que eu tenho desde que eu comecei esse canal. A minha intenção é dar uma aula, chama-se hebraico shiur, sobre o texto original da sua Bíblia que você tem em casa, no caso aqui da Torá, para nós entendermos verdadeiramente o que é isso e não aquilo que nós aprendemos de pessoas que acham que entendiam, né, a cultura dos outros ou mesmo a sua letra, tá bom? Quando eu me aprofundei aqui nesses versículos, eu falei logo no começo porque quando eu estava lá atrás, há mais de 20 anos, vou dizer assim, vamos ser bem abertos, quando eu estava no cristianismo, eu vi as pessoas ali muitas das vezes viver 24 horas na igreja, muitas das vezes deixando famílias. Eu sei que isso é de denominação para denominação, tá? Eu não vou citar aqui de onde eu vim, vocês já sabem, eu já comentei em outros vídeos. E eu não entendia esse comportamento. Por que que eu não entendia? Porque, de uma certa forma, eu me afastei de todo mundo, achando que eu era o bambambam, que eu era santo, que eu não podia isso, eu não podia aquilo, eu não podia mais tal, tal, tal. E vivia em oração, vivia em campanhas, ia para montes. Só que eu não percebi que eu estava me afastando das pessoas e ninguém tinha mais a intenção de ficar perto de mim porque eu me tornei uma pessoa chata. Quando a paraxá da semana aqui fala de Kedoshim, de ser santo para Deus, ela justamente está falando no seu dia a dia, no seu comportamento. Honrar o seu pai e sua mãe. Você ter algo, você ter uma empresa, você pagar no dia certo seus funcionários. Você deixar uma espiga ou um cacho de uva cair para pobres, convertidos ou peregrinos animais. Você não amaldiçoar ninguém. Você não colocar tropeço na vida de ninguém. Você na condução, você no trânsito, você ser uma pessoa gentil. Você ser uma pessoa que tenha empatia pelos outros. Você ser uma pessoa que não é envolvido com trambiques, tramóia. Você não ser uma pessoa que desobedece às leis do seu país. Você não ser aquela pessoa que tem aquele famoso aqui no nosso país, o jeitinho brasileiro, usar de fraude, de enganação, não usar gato, não roubar energia, não roubar água, não roubar sinal de internet, não roubar sinal. Ser santo é durante todos os seus 6 dias da semana, onde você está no seu trabalho, você não tenta puxar o tapete do seu amigo de trabalho. Você não fala mal da vida do fulano, do vizinho, do ciclano. Você não julgue ninguém para o mal, julgar todas as pessoas favoravelmente.
Quantos versículos aqui nós lemos que termina com Anohi Hashem, eu sou Anohi Hashem Elohim, eu sou o Deus de vocês. Eu sondo essas situações. Em algum momento aqui, como eu disse, você viu Deus falando, não, vocês têm que viver 24 horas em jejum. Vocês têm que passar madrugadas em campanhas, em vigílias. Deus só pediu uma coisa para ele, que quando você fosse fazer um serviço, o próprio Torá fala a oferenda de Shelamim, que era aquela oferenda de paz. Quando você for fazer, você já faça com a intenção correta, faça com o coração voltado corretamente para aquilo. E o sábado, mais nada. O restante aqui, a Torá vai começar a falar de tudo em questão de justiça, você para com o seu semelhante. Então, esse conceito que eu aprendi lá atrás, que fez com que me afastasse de todo mundo, eu poderia contar uma história aqui muito importante de algo que eu tentei naquela época fazer. Tentei e não consegui, e não entendi o porquê. Hoje, essa situação, ela simplesmente veio até mim. Porque eu comecei, há mais de 20 anos atrás, a seguir os caminhos de Deus. O que é realmente o caminho de Deus. E como Deus diz, tudo que você colocar à sua mão, eu vou abençoar. Você vai atrair as coisas. Você não tem que ficar buscando converter ninguém. Você não tem que ficar falando de... Não. Em nenhum momento é que Deus fala para o povo que ser santo é você sair na porta dos outros batendo. É panfletar, falar do amor de Deus. Não. Isso é você tirar a liberdade da pessoa. É você tirar o livre-arbítrio da pessoa. O livre-arbítrio da pessoa é a escolha. Ela tem que olhar para você e ver a diferença, como eu estou falando para você. Aquilo que lá atrás eu tentei de toda maneira trazer, nunca veio. Hoje simplesmente veio. Por quê? Porque eu segui os caminhos de Deus. Então nós entendemos aqui, no final dessa mensagem, justamente isso. Ser santo para Deus é você estar com os dois pés no chão. É no seu dia a dia, é no seu comportamento com sua esposa, com seus filhos, com o seu serviço, onde quer que você esteja. Você não deve roubar, você não deve adulterar, você não deve mentir, não deve dar falso testemunho, não deve cobiçar. Você tem que ter empatia por todos. Ao estrangeiro você não oprima porque estrangeiro fosse no Egito. Você sabe como é uma pessoa que ela está num lugar sendo oprimida. Você não deve oprimir ninguém. Raverim, isso é ser Kadosh, isto é ser santo perante Deus. Como eu falei, tem muita coisa para falar, mas nós estamos aqui com 43 minutos. A Paraxá vai continuar nesse segmento, então nós vamos estar relembrando coisas, mais coisas aqui em relação a isso, para nós entendermos de uma vez o que é você ser santo, igual Deus é santo. Não se esquecendo, o versículo diz assim como eu sou santo, que Deus falou, ou seja, eu me comporto com as pessoas assim, eu me comporto com vocês assim, eu não deixo um cego cair num buraco, eu não deixo um cego cair numa errada, eu não amaldiçoo o surdo. Eu deixo a terra dar o seu fruto para vocês colherem, tanto vocês como o pobre, como os animais do campo. Se vão fazer algo para mim, façam com o coração verdadeiro, não com mentira, intrigas e falsidades, com pensamentos errôneos. Tá bom, amigos? Mais uma vez eu quero agradecer a vocês, um Todarabá, muito obrigado a você que chegou até o final desse vídeo, tá? É novo no canal, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe, deixe o like, tá? E nos vemos no próximo vídeo, se Mashiach vier hoje no Yerushalayim, nós nos vemos lá. E o Mashiach vai revelar ainda mais profundo da Torá, tá bom? Senão amanhã estaremos aqui novamente com a segunda parte da porção da semana, da Parashá da semana de Kedoshim, santos para Deus como Deus é, tá bom? Mais uma vez, um Bekor Tov, tudo de bom e Lechi Traot, nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, compartilhe e deixe o like, tá?
para essa palavra chegar a mais e mais pessoas. Toda Arabá, Bekoltov, tudo de bom. Tchau, tchau.